Seria o sofrimento um problema? Esse livro é o primeiro de uma série de resenhas que vou começar a fazer, onde vou estar apresentando para vocês indicações de livros a qual eu li e acho que seria relevante para a sua leitura também. E eu quero começar essa série, nada mais nada menos, apresentando para vocês um dos maiores autores cristãos que nós conhecemos, que é C.S. Lewis. E a obra que eu vou apresentar para vocês hoje, a pequena resenha que vamos realizar, é em cima de O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. Esse livro é um livro maravilhoso, foi escrito na década de 40, 1940, a pedido de uma pessoa que era uma espécie de editor, um funcionário de uma editora que trabalhava para ele e solicita esse livro. No começo ele se coloca um pouco modesto em dizer que não teria total capacidade de escrever um livro assim, e mais tarde, realmente, depois ele vai escrever um outro livro, depois que ele vive um momento de luto da perda da sua esposa. Então ele escreve um outro livro e é onde as suas ideias estão, parece que mais maduras. Mas na verdade, ele dizer que não tinha capacidade de escrever esse livro é uma modéstia dele, porque C.S. Lewis escreve maravilhosamente bem e é um homem de um repertório muito grande. Ele chegou a ponto, por exemplo, só a título de curiosidade, de querer usar um pseudônimo nesse livro para que as pessoas não soubessem que era ele que escreveu esse livro. Mas ele aceita o desafio, escreve e vai trabalhar de forma profunda, filosófica, com base bíblica, num dos temas mais discutidos na filosofia, que é o problema do mal, o problema do sofrimento humano. A pergunta que a filosofia sempre fez, de ordem metafísica, é o seguinte: se Deus existe, e se Deus sendo o suprabono, ou seja, aquele que é o ser supremo do bem, por que ele permite que exista o mal no mundo? E se ele tem toda essa bondade, tem todo o poder, quando o mal surge, por que ele não estala um dedo e resolve todos os problemas? Então é isso que tem sido uma discussão de integrante para todo o pensamento ocidental, desde os gregos até hoje em dia. E C.S. Lewis ele vai, justamente por conta disso, dizer que talvez ele não tenha condições de esgotar o assunto e de trazer todas as respostas para esse tipo de problema. Mas aí ele coloca 4 coisas muito interessantes que é o que eu quero abordar com você. Não vai dar para abordar tudo do livro, e eu recomendo que você compre o livro, porque pode ser que tenha assuntos que lhe interessam. Por exemplo, ele vai falar sobre inferno, que ele diz que é um dos assuntos mais espinhosos que tem que ser dito. Fala sobre o céu. E para aqueles que são os amantes dos animais, ele vai falar sobre o problema também do sofrimento dos animais. Então, são assuntos que podem te interessar, e assim recomendo você ler o livro. Mas eu quero abordar 4 coisas que meio que seria uma espécie de um resumo sobre essa questão do problema do mal a qual o C.S. Lewis dá. A primeira coisa que ele vai colocar é a perspectiva de que Deus ele é muito bom e a sua criação é resultado dessa bondade de Deus. Deus ele cria o bem simples, ele transmite para a criação, a assinatura dele na criação reflete ele mesmo, que é ser um ser perfeito e um ser bom. Então você vai ter nos primeiros 2 capítulos de Gênesis justamente essa questão de que quando Deus criava uma coisa, dizia, isso é bom. Criava outra coisa, isso é bom. Criou todas as coisas, quando no final ele conclui a obra e diz o seguinte: eis que tudo é muito bom. E essa criação é totalmente perfeita. E nessa perfeição em que Deus cria todas as coisas, C.S. Lewis ele concorda com Agostinho em dizer que dentro dessa perfeição e dessa liberdade de Deus, ele cria o ser humano perfeito, e uma das características da perfeição do ser humano era a capacidade de escolha. Os primeiros pais, eles eram seres totalmente livres. Eles tinham o total livre-arbítrio. Isso é uma característica da perfeição que Deus colocou em sua criação. E aí, o segundo ponto é a consequência dessa liberdade. A consequência dessa capacidade de livre escolha, da volição, que é uma outra expressão da filosofia. Agostinho,
e C.S. Lewis vai reforçar essa ideia, de que os nossos primeiros pais usaram muito mal essa liberdade, essa capacidade de livre escolha. Eles usaram a capacidade de livre escolha justamente para se rebelar. No caso de Agostinho, ele vai dizer, por exemplo, que essa primeira escolha gera aquilo que é chamado de pecado original, e o pecado original está presente até hoje, que são todas as consequências malévolas no mundo. Só que, assim como Agostinho, C.S. Lewis aí trabalha uma coisa muito importante, é de que entender que o mal, ele não é uma entidade. O mal não é uma força motora, não é uma espécie de força que te induz a fazer o mal. Na verdade, o pecado original, ele fez com que todos os descendentes de Adão nascessem com uma natureza rebelde. E dentro dessa escolha que nós temos, dentro dessa liberdade que nós temos, nós continuamos, assim como nossos pais, a escolher o mal. Nós escolhemos a praticar injustiças, maldades, nossas escolhas estão permeadas de invejas, de avarezas, de ambições e assim consecutivamente. Então, o mal, na verdade, é somente uma consequência das livres escolhas do ser humano. Hoje nós entendemos muito bem que o homem não é tão livre assim. Ele já é escravo, realmente, de uma natureza que está nele totalmente corrompida. Agostinho vai dizer que nós estamos habituados ao pecado. É isso que ele vai dizer. E o C.S. Lewis, ele confirma uma coisa muito interessante, que ele vai dizer, por exemplo, que nós não somos meramente criaturas imperfeitas que necessitam de aperfeiçoamento. Na verdade, nós somos seres rebeldes que precisamos baixar nossas armas, no sentido de que a rebeldia que já se encontra em nós, essa natureza corrompida que já se encontra em nós, ela precisa ser desfeita. Né? A solução para isso, ele vai dar já no quarto ponto, mas antes, no terceiro ponto, ele vai falar de que uma vez que o mal entrou no mundo e criou toda sorte de sofrimento ao ser humano, Deus se apropria desse sofrimento para que ele possa, assim, efetuar o seu propósito de redenção no mundo. Então, uma frase que ficou famosa desse livro é de que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Ou seja, as pessoas se afastaram de Deus por conta das suas escolhas ruins, se afastaram do subono e se aproximaram mais da maldade. Deus quer atrair essas pessoas para si, fazendo a sua obra de redenção, e ele usa justamente o sofrimento para alcançar essas pessoas. Parece um pouco com o texto de Oséias, onde Oséias capítulo 11 vai dizer que Deus amava Israel desde menino e esse povo se distanciou. E Deus usava cordas humanas, laços humanos para atrair Israel. Na verdade, esses laços humanos que Deus está se referindo aqui, através da profecia de Oséias, é de que a Síria vai invadir Israel e vai levar esse povo todo para o exílio. E através do sofrimento que essas pessoas vão passar no exílio, eles vão buscar a Deus. É mais ou menos isso que também C.S. Lewis concorda, de que então o sofrimento é uma das formas que Deus se apropria para trazer as pessoas de volta para Ele. Aquilo que as pessoas costumam dizer, se não vem por amor, venha pela dor. Né? Então parece que isso realmente se concretiza. E aí a quarta coisa que ele trabalha nesse livro, a respeito dessa questão do mal, é de que a maldade no mundo é uma forma de mostrar que existe um bem. Essa ideia de que o sofrimento, ele revela a parte das trevas. E se existe trevas é porque existe luz. Então, C.S. Lewis ele vai trabalhar a ideia de que no meio desse sofrimento existe uma espécie de bandeira, a frase que ele diz assim, o sofrimento fica a bandeira da verdade na fortaleza do rebelde, porque na rebeldia o homem só usufrui de trevas, só usufrui de dor. É aquilo que Viktor Frankl chama da tríade da tragédia, que é a culpa,
a dor, que é o sofrimento, e a morte. A rebeldia do homem cria a culpa, a dor e a morte. E diante dessas trevas, diante dessas tragédias da vida, tem-se a ideia de que existe uma luz, que existe algo que nós possamos buscar. E essa coisa que nós devemos buscar é a verdade que liberta e que traz um tipo de liberdade, que traz alegria. Essa é que é a ideia. Jesus diz que se vocês conhecem a verdade vos liberta. Jesus diz que se conheceres a verdade vos libertará. Essa liberdade ela pode ser buscada no meio do sofrimento, no meio das trevas. E quando nós a encontramos, ela se torna luz para nós, e isso direciona nossas vidas para uma luz, para uma verdade que vai trazer também toda alegria e felicidade. Então a gente trabalha essas ideias, né? Não dando resposta total ao problema do sofrimento, mas pelo menos colocando para nós como ele surgiu, como Deus se apropria dele e usa ele para que nos atraia para o próprio Deus, né? Então já é uma coisa que já traz muita luz para nós. Claro que o livro vai trabalhar muitas outras coisas que não dá para a gente falar aqui, mas eu espero que isso tenha gerado uma curiosidade e assim você adquira o livro. Leia e depois que você ler, você volta nos comentários e coloque aí as suas impressões desse livro. Boa leitura!